Obrigado, Paulo. Bom, boa noite para quem ainda não tinha falado oi. Estava conversando com a Débora, a Dona Tereza entrou, o Lucas já tinha falado, Larissa, meu pai está aí também. Boa noite todo mundo. Semana passada, então, a gente chegou ao fim do livro de Daniel, né? A gente leu até o final do capítulo 12 de Daniel. A gente tratou os últimos 2 capítulos de Daniel de uma forma bem superficial, resumida, mas eu lembro que eu compartilhei com vocês alguns recursos bem importantes e estudos para vocês se aprofundarem no livro de Daniel. Então, está disponível para vocês. Espero que vocês tenham tido a curiosidade de entrar lá no aplicativo da Frontier Alliance International, a FAI, e ver os conteúdos que eles têm disponibilizado em português, porque são estudos avançados sobre o livro de Daniel e importantes para os dias que a gente tem vivido e para a preparação que a gente precisa ter para os dias que ainda virão. Boa noite, todo mundo. Ele tá fresh do banho dela. Você fresca do banho. Muito bem. Não só o grupo do Zoom, mas o Facebook, o Instagram do programa, todo mundo sabe que você saiu do banho. É o preço. Muito bem, pessoal. Aquele pedido de sempre. Se vocês puderem abrir as câmeras, ajuda muito a gente. Mesmo que vocês deixem tudo no mute aí, pode deixar mudo os microfones, mas ajuda muito a gente a ter aquela noção maior de interação, de relacionamento com vocês. Tem gente que a gente não conhece pessoalmente, então é bom ver a carinha de vocês aí no Zoom. Então, por favor, libera a câmera. Toda semana tem que pedir para o pessoal. Sei que alguns de vocês devem estar aí de pijama, debaixo da cama, mas não tem problema. A gente, debaixo da cama não. Debaixo das cobertas, né? Debaixo da coberta, mas não tem problema. A gente quer ver vocês e quer poder interagir mais. Vou deixar o chat aqui aberto também, porque eu queria começar hoje abrindo para vocês fazerem qualquer tipo de pergunta, comentário, trazer qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do que a gente já tratou até aqui. Lembrando que na nossa aula passada, quando a gente leu até o fim do livro de Daniel, eu falei que então a gente iria repensar em como que a gente ia prosseguir esses encontros e qual foco a gente daria. Então, eu tenho algo em mente. Eu lembro que eu abri, inclusive, para vocês sugerirem temas e sugerirem aquilo que vocês acham necessário, mas não recebi nenhum e-mail. Então, estou seguindo com que a gente vem pensando aqui, sendo direcionados, a gente crê, sendo direcionados pelo Espírito Santo para trazer para vocês. Então, vou abrir um pouco para vocês comentarem, perguntarem qualquer dúvida que tenha ficado dos nossos estudos até aqui, né? Então, não vou entrar nos resumos que a gente já tratou, né, da escatologia de Jesus em Mateus 24. A gente já tratou da aliança eterna, antes mesmo de começar a falar de escatologia. A gente falou bastante tempo sobre a aliança eterna, a aliança que Deus fez com Abraão e que ele reforçou essa aliança ao longo da narrativa bíblica durante todo o tempo. E depois falamos de escatologia de Jesus, Mateus 24, estudamos alguns outros capítulos sobrepondo com os textos de Mateus 24 e depois a gente entrou em Daniel com um aprofundamento um pouco maior. E paramos, então, no final do livro de Daniel. Dúvidas, perguntas, comentários, sugestões, antes da gente prosseguir? Você não comentou, não, que você não queria anotar? Não. Deixa eu Precisaremos comentar no final, você lembra no final.
Bom, se não temos dúvidas, não temos perguntas nem comentários, vamos orar para que o Espírito Santo nos direcione nesse encontro de hoje. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo de reunião com a família do Brasil, com essas pessoas ali no Brasil. Obrigado pela oportunidade desse encontro. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo guie esse encontro, seja o nosso direcionamento durante esse tempo, e que a gente possa ter os nossos olhos abertos pelo Teu Espírito, que o nosso coração seja preparado pelo Teu Espírito Santo para receber a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, eu te peço que você nos revele a pessoa de Jesus, e que conforme a gente lê, conforme a gente converse sobre a palavra do Senhor, que a gente cresça em conhecimento do Senhor Jesus, que a gente cresça em amor pelo nosso Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Amém. Muito bem. Uma outra coisa que eu queria perguntar, na verdade, antes de entrar no texto que a gente vai ler hoje, você pode separar na sua Bíblia aí, mas eu queria perguntar para vocês, eu lembro que no começo dos nossos encontros a gente sugeriu também que vocês começassem a fazer uma leitura sequencial da Bíblia. Eu queria saber, sem cobrança, assim, mas eu queria saber quem tem feito esse acompanhamento, quem tem feito essa leitura sequencial, só para a gente saber como que a gente tem direcionado os nossos encontros aqui, as nossas aulas, né? E como que a gente pode ajudar melhor na compreensão da Bíblia, né? Então, escrevam lá no, pode escrever no chat. No chat, se não quiser comentar aí agora. Eu queria só saber mais ou menos quem que tem seguido na leitura sequencial da Bíblia, né? Ou seja, se vocês começaram com a gente lá em... Como que a gente começou as aulas? Janeiro, fevereiro? Janeiro, né? Foi em janeiro. Acho que já era para vocês estarem bem avançados na leitura da Bíblia, né? Na sequência. Não, foi janeiro. Foi fevereiro? Fevereiro ou março. Não faz 6 meses que a gente está. Se vocês puderem pôr no chat lá, eu tô em Êxodo, perigoso. Eu tô em Isaías, já tô no Novo Testamento, só pra gente saber onde que cada um tá, pra gente poder ajudar vocês melhor também, tá? Hoje a gente vai... Eu tô esperando a resposta aqui no chat, hein? Ainda ninguém comentou no chat. Mesmo que vocês não estejam lendo, fala, não tô. Não tô na sequência. Não tô, só pra gente saber. Vamos abrir no Novo Testamento, então, para dar uma variada, que vocês já perceberam que eu gosto muito de ler o Antigo Testamento. Mas vamos ler o Novo Testamento hoje. A gente vai começar lendo o Novo Testamento, mas a gente vai voltar para o Antigo, claro, né? Senão não seria eu aqui. Vamos abrir Mateus 16. É um texto bem famoso. Eu quero ler com vocês em Mateus 16. E a partir daí a partir dessa leitura a gente vai conversar sobre algumas coisas importantes e trazer então o tema que a gente quer abordar para os nossos próximos encontros, tá? Então esse encontro de hoje seria uma introdução àquilo que a gente quer começar a focar na nossa leitura com vocês e na nossa jornada aqui nesses encontros de terça-feira. Então, Mateus 16, a gente vai ler a partir do versículo 13. E diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Esse termo Filho do Homem vem de qual livro do Antigo Testamento mesmo?
Pode responder aí. Quando Jesus fala, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele está se referindo a qual livro do Antigo Testamento? O Filho do Homem é um termo de qual livro do Antigo Testamento? Um livro que vocês quase não estudaram. Muito bem, Débora. Daniel, obrigado, Lucas. Daniel. Então, Jesus está usando aquele título que Daniel usou para descrever ele em Daniel 7, certo? Então, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Versículo 15, Jesus fala assim, mas e vós? Continuou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja a resposta de Pedro. Tu és o Cristo. Cristo é o título, a palavra grega para Messias. Então, a resposta de Pedro é, você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, esse versículo é muito importante. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Messias, ou ser ele o Cristo. Muito bem. Quem já tinha lido esse texto antes? Levanta a mão. Ninguém está com a câmera ligada, só dá para ver a Débora levantando a mão. Obrigado, Débora. Fernanda, você já tinha lido esse texto antes, Fernanda? Ela acabou de conectar, não deve nem estar sabendo o que você está Eita, falando. oi, tudo bem? Boa noite, cheguei agora. Tá vendo? A gente consegue fazer leitura labial. Lucas falou que também já leu. Muito bem. Acontece que muitas vezes a gente lê esse texto e a gente não presta atenção nesse texto palavra por palavra, versículo por versículo. Então, Fernanda, você que chegou agora, e se você que está assistindo chegou agora, a gente está lendo Mateus 16, a gente leu os versículos 13 ao versículo 20. No versículo 13, Jesus pergunta, quem o povo diz ser o Filho do Homem? Ou seja, ele já estava dando uma dica da resposta. Quem o povo diz ser o Filho do Homem? E aí o povo dizia ser o Filho do Homem, dizia que o Filho do Homem era João Batista, Elias, Jeremias, algum dos profetas. E aí vem uma pergunta extremamente importante de Jesus para os discípulos e ele fala, beleza, isso é o que todo mundo diz por aí. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro é o primeiro a responder. E ele fala, você é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, você é bem-aventurado, Pedro. Você é bendito, porque não foi carne que te revelou isso, não foi revelação humana, não foi entendimento humano, através de entendimento humano que você teve essa revelação, mas foi o meu Pai no céu que te revelou isso. Só que aí no versículo 20 Jesus fala assim, não contem para ninguém que eu sou o Messias.
Por que será? Alguém já se fez essa pergunta quando leu esse texto? Porque Jesus disse para todos os seus discípulos: não contem para mim, inclusive Pedro, o cara que teve a revelação de que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Inclusive para Pedro, ele fala: não conte para ninguém. Por quê? Então, alguns aspectos importantes que a gente quer ressaltar sobre esse texto. Primeiro, é que o conhecimento de Jesus é fundamental para a igreja. E se ele é fundamental para a igreja, ele é fundamental para cada indivíduo que forma a igreja. Ou seja, ele é fundamental para você, para mim, para minha família. E se a gente não entende quem é Jesus, se a gente não entende a identidade de Jesus, nós não seremos capazes de entender o Evangelho de Jesus. Vou dizer isso de novo. Se nós não entendermos quem é Jesus, nós não seremos capazes de entender a mensagem de Jesus. Parece meio óbvio, né? Parece óbvio, mas não precisa ser dito. Parece meio óbvio. Mas por que eu estou dizendo isso? Parece ser óbvio. Porque nós temos percebido isso, além de, obviamente, a própria Bíblia alertar sobre isso, e alguns estudiosos, teólogos estarem alertando sobre isso, nós temos percebido na prática que nunca, ou melhor, que uma afronta à identidade de Jesus tem se manifestado, vamos dizer assim, cada vez mais, até mesmo dentro das igrejas e entre os crentes. Então, dúvidas sobre a identidade de Jesus, dúvidas sobre a divindade de Jesus, dúvidas sobre quem ele é e o que ele vai fazer quando ele voltar, tem sido cada vez mais essas dúvidas têm sido cada vez mais plantadas no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, no meio dos crentes. E isso tem nos, de certa forma, nos assustado um pouco. E por isso que a gente vai entrar no assunto que a gente vai entrar. Então, vou repetir aquele comentário que eu fiz. O conhecimento de Jesus, conhecermos quem Jesus é fundamental para a gente compreender a mensagem de Jesus. Então, vamos analisar a resposta de Pedro, porque as respostas anteriores, vocês concordam comigo que estão todas erradas, certo? Jesus não era João Batista, Jesus não era Elias, Jesus não era nenhum dos profetas. Concordam comigo? Sim. Então, as respostas do povo estavam completamente erradas. Mas e a de Pedro? Para Jesus falar no versículo 20, não fala para ninguém isso. Por que será que Jesus falou para Pedro e para os discípulos não falarem para ninguém que ele era o Messias? Ora, ele era ou não era o Messias? Sim ou não? Sim, ele é o Messias, certo? Por que será que ele não queria que os discípulos falassem que ele era o Messias? Aí é que tá. O que a gente entende por Messias? Normalmente, quando a gente fala em Messias, a gente pensa em Jesus Salvador, que veio para morrer na cruz e salvar, redimir os pecados, certo? Mas para um judeu, isso não era isso que era Messias. Só isso. O Messias, para um judeu naquele tempo, era aquele que viria para libertar Israel dos impérios das bestas. Libertar Israel, naquele momento, por exemplo, seria libertar Israel do Império Romano. Então, o Messias esperado pelos judeus, e por que os judeus
não viram Jesus como Messias e não reconheceram como Messias e não entenderam que ele era o Filho do Homem? Porque eles esperavam uma libertação política, governamental, esperavam que alguém viesse para estabelecer o reino, esperavam que alguém ia surgir da descendência de Davi. Para quê? Para reinar em Jerusalém, não para morrer em Jerusalém. Certo? Então, vamos entender por que Jesus disse para Pedro: não fale para ninguém que eu sou o Messias. Porque nos versículos antes, Jesus fala: bem-aventurado és, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então, Pedro teve sim uma revelação. E a resposta de Pedro, embora no início ela fosse incompleta, ele trouxe uma continuação, né, dessa resposta. Então, ele não parou em dizer: você é o Messias. Ele falou: você é o Messias, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro estava começando a entender, Pedro estava começando a ter revelação de quem Jesus de fato era. Ele não era só o Messias. Ele não era só alguém que vai reinar a partir de Jerusalém. Mas ele era o Filho do Deus vivo. Ele era o Deus de Israel que morreria na cruz para salvação e remissão de pecados, mas que voltaria como Deus e como rei para reinar a partir de Jerusalém. Então, quando a gente estudou Daniel 7, a gente já viu a importância do título Filho do Homem que Jesus usava. E Daniel 7, a gente viu até aquele estudo das palavras que Daniel usa, tanto para descrever o ancião de dias, que seria o Pai, quanto para descrever o Filho do Homem, que é Jesus. E ele descreve ambos nos mesmos termos com igualdade, né, de autoridade, e a gente vê que há uma inter-relação muito íntima entre o Filho do Homem e o ancião de dias, né? Mas, enfim, Pedro deu uma resposta que ainda Jesus, a gente vai ver um pouco mais para frente, que a gente vai continuar lendo, que Jesus ainda percebeu que era uma resposta incompleta. E se eles saíssem naquele momento, né, falando que Jesus era o Messias, o que isso ia gerar nos judeus, no povo naquela época, naquele lugar, que esperavam pelo Messias, se não uma revolta política, uma revolta para tomar o poder de Roma, por exemplo. Então ia causar muita confusão e muita distorção das coisas, e Jesus estava deixando claro o seguinte: sim, eu sou o Messias, mas eu sou o Messias que vinha agora, porque ele vai continuar dizendo sobre o sofrimento e a morte dele. Eu sou o Messias, o filho do... Na verdade, ele nem reafirma o título Messias, ele fala: eu sou o filho do homem que vinha agora para sofrer e para morrer e para ressuscitar. Porque aí sim eu vou voltar para o céu como homem e de lá eu vou descer sobre as nuvens para ser o Messias de Israel. Estão acompanhando o raciocínio? Sim? Então vamos continuar lendo aqui. Aliás, antes de ler, uma outra coisa extremamente importante é, no versículo 18, ele fala assim, Jesus fala para Pedro, ele falou: você é bem abençoado, né, bem-aventurado, porque foi meu Pai que te revelou isso. E aí ele fala para Pedro: também te digo que você, Simão, és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí, quando a gente lê esse texto, às vezes a gente liga isso àquela interpretação da Igreja Católica, né? Que Pedro, então, é a pedra da Igreja Católica. Sobre a vida de Pedro, Deus edificaria a igreja, né? O
o que pode ser fato, né? Pedro foi o precursor, vamos dizer assim. Mas o que Jesus está dizendo no texto não é bem isso, né? O que ele está dizendo é: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E olha a continuidade: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra essa pedra sobre a qual edificarei a minha igreja. E qual é essa pedra? É a revelação de quem é Jesus. Sabe quem é essa pedra? Lembra quando a gente leu Daniel 2? Em Daniel 2 a gente tem a descrição da estátua metálica dos reinos dos impérios das bestas. E aí o que acontece, o que Daniel vê, o que Nabucodonosor sonha, que Daniel recebe na revelação, que vem uma pedra que é cortada sem o auxílio de mãos, e essa pedra ela atinge os pés daquela estátua, e a partir do momento que ela atinge os pés da estátua, ela despedaça todos os reinos, todos os impérios da besta. Quem é essa pedra que vai destruir todos os impérios das bestas? Anne, eu vi a sua leitura labial de novo. Jesus, muito bem. Então, Jesus é essa pedra, e é basicamente uma referência a Daniel 2 aqui, quando ele fala sobre essa pedra. Pedro teve a revelação, começou a ter a revelação de quem era Jesus. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. Vocês lembram o que acontece quando esse reino, quando Jesus vem, esse reino que é uma pedra cortada sem auxílio de mãos, e ele destrói todos os impérios da besta? O que acontece? Ele estabelece o reino de Deus, que é um reino eterno e que jamais terá fim. Estamos todos acompanhando? Tem uma pergunta do Lucas. Você falou sobre a rebelião. Não, é que ele, na verdade, eu falei, o que causaria se os discípulos falassem que ele era o Messias? Ele falou uma rebelião. Ah, Que você pegou. É que ele colocou um ponto de interrogação, eu li assim, uma rebelião? Entendi. Muito bem. Então, revelação que Pedro teve, Jesus era o Messias? Sim, era, mas era uma revelação incompleta. Porém, ele continuou e disse, o Filho do Deus vivo. Mas ainda assim ele não tinha entendido por completo. A gente vai ver que mesmo depois de Jesus ressurreto, os discípulos ainda estavam tentando entender. Entendeu? Mas vamos lá. No versículo 20, então, já comentei isso, Jesus deixa a gente com esse ponto de interrogação na cabeça. Por que ele pediu para não falar? Ué, se ele pediu para não falar, é porque provavelmente eles ainda não tinham entendido quem ele era. Né? Eu acho tão importante a gente só frisar isso que você falou sobre que no verso 18 fala que Pedro, né, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque na maioria das interpretações as pessoas fazem que não prevalecerão contra a igreja, né? E então só reforçar isso que você falou, que é sobre... E de fato as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Por quê? Porque a igreja está firmada em Jesus, que é a rocha. Então, seria... É só reafirmar que a figura da pedra, que é Jesus. Exato. Né? Muito bem. Bom, vamos continuar lendo aqui em Mateus, depois do versículo 20, quando Jesus fala, bom, não falem isso para ninguém, olha como muda o tom da conversa. Ele fala, desde esse tempo, então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, para quê?
para chegar em Jerusalém e tomar o trono e começar a revolta e falar, chegou o Messias, vamos dominar. Não. Era necessário que ele fosse para Jerusalém para sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Ia sofrer, então, perseguição da parte dos líderes dos judeus e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aí, ó, como Pedro não tinha entendido nada. Nada não, né? Pelo amor de Deus. Mas ó como Pedro ainda não tinha entendido por completo. O que ele faz? Talvez se Pedro tivesse tido um entendimento pleno da identidade de Jesus, ele não confrontaria Jesus como ele confrontou agora no versículo 23. Jesus fala, não, eu vou, agora é a hora do Filho do Homem sofrer, ser entregue na mão da liderança dos judeus e ser morto. No versículo 22, Pedro fala, Pedro chamando Jesus à parte, olha Pedro, gente, vocês teriam coragem de fazer o que Pedro fez? Jesus, vem cá. Ele chamou o rabino dele de lado, é importante lembrar que Jesus era o rabino deles, tá? Ele chamou o rabino dele de lado e falou assim, o mestre dele de lado, e falou assim, Jesus, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Ou seja, ele reprovou o comentário que Jesus fez, de que ele sofreria, seria entregue para a morte, para ressuscitar no terceiro dia. Ele falou, não, Jesus, espera aí. Isso não pode acontecer. Tem compaixão de ti mesmo. Isso não pode acontecer. De forma alguma. E Jesus, voltando-se para Pedro, disse, gente, 1, 2, 3, 4, 5. 5 versículos antes, Jesus fala, você bem-aventurado és Pedro, porque foi meu pai que te revelou isso. Adianta a fita aí. Adianta a fita. Fita. Fernanda. Chegou no versículo 23, Jesus fala para Pedro, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Aqui em Mateus está dizendo que Jesus olhou para Pedro e disse isso. Mas nessa narrativa em Marcos e em Lucas, fala que Jesus olhou para os discípulos, por quê? Porque Pedro era uma espécie de porta-voz dos caras. Né? Ele dava cara para bater mesmo, ele era Pedro. Né? Quando a gente vê a personalidade de Pedro. Então ele era meio que o porta-voz dos outros. Jesus sabia então que se ele estava falando aquilo, ele estava simplesmente verbalizando o que todo mundo pensava. Então ele olha para todos os discípulos nas narrativas de Marcos e Lucas, ele olha para os discípulos e ele fala para Pedro, arreda de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Ou seja, gente, Jesus de fato deixa claro aqui que se a gente buscar ter um entendimento humanista e humanizado de quem ele é, a gente, na verdade, está cogitando das coisas do inimigo ao invés de cogitar das coisas de Deus. Quando a gente tenta racionalizar por parâmetros humanos quem é Jesus e o que ele veio fazer e o que ele virá fazer, a gente está cogitando das coisas dos homens. E a gente corre o risco de Jesus falar para nós, arreda Satanás. Basicamente, o que Jesus está falando é, Pedro,
Se você tiver tentando racionalizar de uma forma humana quem eu sou e quem eu vim fazer, você está de acordo com a oposição do inimigo ao invés de estar de acordo com o plano de Deus, com a vontade de Deus. E por que isso é importante? Porque muitas vezes nós queremos racionalizar a identidade de Jesus, o que ele veio fazer e o que ele virá fazer. Principalmente, acho que no nosso meio, o que ele virá fazer. Quantas vezes eu já ouvi, mas o juízo, o inferno, Deus é um Deus de amor, Jesus ama as pessoas, ele morreu pelas pessoas. Se a gente tentar racionalizar as coisas de Deus por parâmetros humanos, a gente está cogitando das coisas da carne e não das coisas de Deus. A gente está em parceria com a oposição de Satanás, ao invés de estar em parceria com as coisas de Deus. E por que isso é importante? Porque quando a gente lê esse texto, muitas vezes a gente não para pensar. E se Jesus fizesse hoje a mesma pergunta que ele fez para os discípulos? E se ele fizesse para mim essa pergunta? Tá bom, Débora. O pastor Paulo fala que eu sou isso. O Victor e a Stephanie na aula fala que eu sou isso. Você ouviu isso, isso, aquilo, mas e você? Quem você diz que eu sou? O conhecimento do nosso Deus, o conhecimento individual de Jesus, o relacionamento com Ele e a compreensão de quem Ele é, eu não posso dar isso para vocês. Isso é algo que é entre Ele e vocês. E por que isso é importante? Vamos ver por que isso é importante. Que livro que a gente estudou mesmo recentemente? Daniel, né? Vamos abrir lá em Daniel. Capítulo 11. Daniel 11, versículo 31. Diz assim: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. O que acontece mesmo quando o anticristo estabelecer no santuário, dentro do templo, a abominação assoladora? O que acontece quando isso acontecer? O que começa quando isso acontecer? Lembra, gente? Abominação desoladora. Jesus fala em Mateus 24: quando vocês virem a abominação desoladora que o profeta Daniel falou, o que acontece? Jesus fala: fuja. Por quê? O que vai começar nesse tempo? Quando a gente vê esse ato abominável no santuário, no templo, o que vai acontecer? O que dá início a quê? A grande tribulação. Muito bem.
Obrigado, Débora. Então, o contexto aqui do que a gente vai ler agora é o início da grande tribulação. Certo? Versículo 32. Aos violadores da aliança, ele, o anticristo, com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Quem se tornará forte e ativo? O povo que vai na igreja, né? O povo que assiste as lives do Instagram. Eu acho que é. O povo que no dia de soaking leva um travesseiro e um cobertor para dormir. Não, né? O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Alguma semelhança com a pergunta que Jesus fez para os discípulos: quem você diz que eu sou? Se a gente não é capaz de responder agora essa pergunta para Jesus, não para mim, se a gente não é capaz de responder essa pergunta agora para Jesus, significa que quando isso acontecer, a gente não é esse povo. Essa é a gravidade do que eu queria mostrar para vocês nesse texto de Mateus. Se a gente hoje não é capaz de responder para Jesus quem ele é, nós não seremos esse povo que conhece o seu Deus no dia em que a grande tribulação começar. Porque é esse povo que vai permanecer forte e ativo. Olha o que mais vai acontecer no versículo 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, olha o que vai acontecer com esse povo que conhece Deus, conhece o seu Deus, que é sábio, que vai ensinar a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por para sempre. É isso que está dizendo, hein? Por tempo. Por um tempo. Ou seja, de novo aquele contexto de perseguição, tribulação. Os santos, o povo que conhece o seu Deus vai estar na tribulação. É isso que Daniel 11 está falando. Certo? Só que ele vai permanecer firme e ativo, mesmo diante da morte, porque alguns vão cair pela espada, pelo fogo, pela perseguição, pelo cativeiro, pelo roubo por algum tempo. E o que a gente vem entendendo e o que a gente crê é que é nesse contexto da grande tribulação, é nesse contexto de perseguição, que quando a gente estiver preparado, conhecendo o nosso Deus, é que a gente vai dar maior testemunho do Senhor. E é quando a gente vai trazer muito mais pessoas para a família de Deus, vamos dizer assim, nos últimos dias. O nosso testemunho de vida e de morte, em alguns casos, vai trazer muitas pessoas para o Senhor nos últimos dias, no período da grande tribulação. Daniel 12. Versículo 3 fala assim: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Ou seja, esses mesmos sábios que Daniel 11, 32, 33 está falando, eles vão resplandecer como as estrelas e vão trazer muitos para
conduzir muitos à justiça, ou seja, conduzir muitos ao Senhor, ao arrependimento e à justiça, ou seja, o testemunho da sua vida no meio da tribulação, né? A gente assistiu um filme muito impactante recentemente, inclusive, que é aquele filme Paulo, Apóstolo de Jesus, alguma coisa assim, né? E muitas vezes eu estava comentando com a Stephanie, a igreja teve quantos mártires anônimos, né, ao longo da história, né? E a gente vê ali aquela loucura do Império na mão de Nero, em que ele queimava os cristãos vivos nos postes nas ruas. Então, tipo, a iluminação da rua à noite era um crente pegando fogo. Então, eu falei, nossa, quanta gente anônima, né, para nós, porque a gente tem aqui o martírio dos apóstolos, o martírio de Paulo, de Pedro, de Estevão, dos outros apóstolos, a gente fala, nossa, né, que impressionante e tudo mais, mas quantas outras pessoas, já naquele tempo e ao longo da história, têm sido testemunhas vivas na morte do seu Deus e entregando a vida delas por Jesus e cumprindo aquilo que Jesus disse quando ele falou, toma sua cruz e me segue, né? Um outro detalhe que eu queria falar com vocês, só antes da gente dizer então por que a gente está conversando sobre todas essas coisas. Eu vou ler rapidinho em Atos 4. Alguém sabe qual era o contexto de Atos 4? O que estava acontecendo? Em resumo, seria mais ou menos assim. Pedro e João tinham sido presos. Aí eles passaram pela sabatina no Sinédrio. E aí os líderes judeus, eles falam, bom, tudo bem, nós vamos liberar vocês, mas eles estavam fazendo muitos milagres e tudo mais, e tudo em nome de Jesus, obviamente. E daí eles falam, não, nós vamos liberar vocês, mas parem de falar em nome de Jesus. E aí Pedro e João, eles falam assim, bom, vocês acham que a gente vai dar ouvidos à ordem de vocês ou à ordem de Deus? Né? Mais ou menos isso que acaba o diálogo deles. E aí eles saem do Sinédrio. E aí no versículo 23 fala que eles foram soltos, procuraram os irmãos, lhe contaram as coisas que tinham acontecido. Versículo 24, ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo, Jesus, ao qual você ungiu, e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Gente, a gente tem que lembrar que a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus foi predeterminado pela soberania de Deus. Versículo 29 entra no ponto que a gente vai falar. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. A oração de Pedro, de João e das outras pessoas que se reuniram com eles era: Senhor, olha para as ameaças que nos cercam e nos livra das ameaças. Senhor, olha para as ameaças que nos cercam e nos leve para um lugar bem legal, onde não tem ninguém ameaçando a gente, perseguindo a gente. Não é isso que eles oram, né?
Mas eles oram dizendo: Senhor, olha para as nossas ameaças e concede-nos que a gente anuncie com toda a intrepidez a sua palavra, ou seja, com toda a coragem, ousadia, determinação, persistência, a sua palavra. Olha que interessante o que acontece. Enquanto versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, nos dê coragem para fazer isso enquanto a gente faz todos esses sinais e maravilhas no nome de Jesus. No versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então a gente leu esse texto já, acho que 2 semanas atrás, dizendo que qual tem sido a nossa oração para recebermos o Espírito Santo. Tem sido semelhante a essa oração de Pedro, João e os outros irmãos, que pediram o Espírito Santo para pregar com ousadia em meio à perseguição. Eles não estavam interessados simplesmente nos sinais, nos prodígios. Eles estavam interessados em anunciar a mensagem de quem era Jesus e do reino de Jesus que viria e que virá. Né? Então, creio que essa tem que ser a nossa oração. A partir do momento, então, uma sequência, né? A partir do momento que a gente consegue responder para nós mesmos, e isso vem através de revelação do Espírito Santo, obviamente, né? Quando a gente pode responder para Jesus, quando ele pergunta quem você diz que eu sou, né? E a gente passa a ter um relacionamento e conhecimento de quem é o nosso Deus, e a gente ora para que o Espírito Santo nos dê ousadia para proclamar esse Deus, proclamar as coisas que o nosso Deus vai fazer, proclamar o grande dia do Senhor, com ousadia, com intrepidez, cheios de coragem. Às vezes a gente não tem coragem de falar de Jesus nem no nosso emprego, certo? Isso é uma realidade. A gente não tem coragem de falar de Jesus nas nossas mídias sociais. A gente não tem coragem de se posicionar nas nossas mídias sociais. Então, para que a gente tenha essa coragem e faça isso com sabedoria, porque não é sair fazendo na carne, porque senão, se a gente cogita das coisas da carne, o que Jesus falou para Pedro? Né? Arreda Satanás. Então, para que a gente possa falar com ousadia e testemunhar com ousadia das coisas de Deus, das coisas do Senhor Jesus, num mundo tão contaminado, perverso e sem Deus, né? Então, como que a gente pode fazer isso se não for pelo Espírito Santo? A gente vê aqui que em Atos 4:31 eles foram cheios do Espírito Santo e a partir desse momento eles começaram a pregar e anunciar a palavra com ousadia. A gente vai entrar em textos diferentes no nosso próximo encontro, mas a jornada que a gente quer convidar vocês a participarem com a gente é uma jornada de leitura da Bíblia, em que a gente vai ter o compromisso de conhecer Jesus através das Escrituras, em tudo que a gente lê. Né? Então, a gente começou esse texto falou muito comigo a semana passada, ou 2 semanas atrás, e a gente começou essa jornada em família, buscando conhecer Jesus e buscando ser capaz de responder essa pergunta para Ele: quem nós dizemos que Ele é? E a gente quer conhecer Jesus da maneira como Ele quer ser conhecido. E fica claro
em Mateus 16 que a principal forma que Jesus queria ser conhecido naquele momento não era como Messias. E muitas vezes a forma como a gente prega Jesus para os não crentes é dizendo a mesma coisa que os discípulos. Jesus é o Messias, é o Messias. E Jesus está dizendo para os discípulos em Mateus 16, não sai falando que eu sou o Messias agora. Primeiro vocês precisam entender quem de fato eu sou, para vocês entenderem quem é o Messias de Israel. Então, se a sua primeira resposta para essa pergunta seria também dizer como Pedro, você é o Messias, aí a gente pode dizer, então a minha resposta, se a de Pedro estava incompleta, a minha também está, né? Então, como que eu posso conhecer melhor quem é Jesus? Quem é Jesus na Bíblia? Quem é Jesus que ele diz que ele era quando ele viveu aqui na Terra por 33 anos como homem? Quem era esse Jesus que viveu aqui por 33 anos? Onde, né? Para onde ele foi? Como ele vai voltar? Para que ele vai voltar? O que ele fala de si mesmo? O que ele fala a respeito de si mesmo durante a vida dele na Terra? Mas o que ele revela de si mesmo na palavra? Né? Porque João fala que no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Né? Então, quem é esse Deus que é homem? Quem é esse Deus que morreu numa cruz? Quem é esse Deus que vai vir como Messias de Israel para libertar Israel e estabelecer o reino de Deus na terra a partir de Jerusalém e reinar ali? Quem é esse Deus que é o rei da descendência de Davi? Quem é esse Deus? Então, nosso convite é esse para vocês. Espero que vocês queiram embarcar nessa jornada com a gente, de leitura da palavra sequencialmente, para a gente poder ver. Porque às vezes a gente quer partir do Novo Testamento e falar, Jesus aqui, então o Salmo 2 fala de Jesus, né? Vamos lá ler o Salmo 2. Gente, a Bíblia inteira fala de Jesus. A Bíblia inteira fala de Jesus. Não é só o Salmo 2, não é só Isaías 53, não é só o Salmo 110. Né? Não é só essas passagens pensadas da Bíblia. Né? Agora, a dica principal eu não sabia também, né, antes de começar a traduzir esse livro, mas a dica principal já falei isso para vocês quando a gente leu Daniel 7. Se Jesus se referiu a si mesmo como filho do homem, mais do que ele usou esse título mais que qualquer outro título, mais do que Messias, mais do que filho de Deus, mais do que filho de Davi. Quando ele falava de si mesmo, ele falava, eu sou o filho do homem, eu sou o filho do homem. Quem você diz que é o filho do homem? O filho do homem vai sofrer para morrer e para ressuscitar e para subir ao Pai. Então, isso é uma grande dica para a gente entender quem é Jesus, né? Porque essa era a forma que ele mais usava para apresentar a si mesmo. Então a gente precisa pensar, quando eu vou falar de Jesus para alguém, como que eu falo de Jesus? Começo falando que ele é o Messias? Né? Então é importante a gente responder essa pergunta que ele fez para os discípulos, fazer para nós mesmos essa pergunta e buscar responder. Certo, pessoal? Estamos juntos nessa jornada? Sim ou não? Fernanda tá, Débora tá, Anne tá também, muito bem. Então essa é a jornada que começaremos a partir não da próxima semana, e eu vou dizer por quê. Não precisa ser ao vivo, né? Ué. Tira da live aí, Paulo. Tira da live aí, Paulo. Deixa na live. Depois eu ainda vou compartilhar mais vezes. Pode falar. Pois é, por isso mesmo eu compartilhar, ninguém precisa saber dos detalhes particulares. Não sabe se tem a bênção da prosperidade nesse negócio. Não, mas então terça-feira que vem a gente não vai ter a reunião.
porque é a data prevista de parto da Stephanie. Então, terça-feira que vem, a gente pula a terça-feira que vem. Então, isso significa que para a gente embarcar nessa jornada juntos, o que eu vou pedir para vocês lerem nessas 2 semanas que a gente vai ter até o próximo encontro, eu vou pedir para vocês lerem e meditarem no livro inteiro de Gênesis. Tá? Então, ler Gênesis inteiro. Se vocês fossem seguir Gênesis inteiro aqui na minha programação de leitura, eu daria para vocês 4 dias para ler Gênesis inteiro. Mas como você Mas como eu vou ser generoso com vocês, vou dar os 50 capítulos de Gênesis para vocês lerem em 15 dias, ou seja, se ler 3 capítulos por dia já mata. Tá? Então vamos ler Gênesis inteiro, mas ler e meditar mesmo, ler e fazer anotação para vocês virem para esses encontros com insights de vocês mesmos, com revelações que vocês tiveram, com aquilo que o Espírito Santo tem falado com vocês através da palavra. Então não venham só para ouvir o que a gente tem para dizer. Eu queria que vocês lessem, refletissem e buscassem ler a palavra dessa forma. Então, assim, quando a gente em família vai ler a palavra com esse objetivo de encontrar Jesus e responder essa pergunta, a gente tem orado constantemente para que o Espírito Santo nos revele o Filho do Homem nas Escrituras, né? Para que o Pai é o prazer do Pai revelar o seu Filho. Né? Então, quando a gente ora pedindo para que o Espírito Santo nos revele Jesus, a gente está ao mesmo tempo agradando o coração do Pai quando a gente faz isso de todo o nosso coração. Então, meu pedido para vocês é esse. Vamos ler Gênesis inteiro, pedindo que o Pai nos mostre, que o Espírito Santo nos revele Jesus no livro de Gênesis. Lembrando... Eu quero só adicionar aqui, até porque a gente não está aqui para mostrar quem Jesus é para ninguém. Exato. Vocês vão caminhar com a gente, porque é um exercício que a gente também está fazendo, né? Exato. Então, a revelação de quem ele é, o Espírito Santo só pode dar individualmente para cada um. Se vocês não lerem, não orarem, não meditarem na palavra, vocês vão estar aqui perdendo tempo de vocês. Que é o que a gente falou no meio dessa conversa hoje, né? Que não tem como a gente dizer quem Jesus é para vocês, né? É o Espírito Santo que vai revelar Jesus para cada um de nós, mas precisa ter essa iniciativa, precisa partir da gente, né? Para a gente ter a nossa própria experiência com Jesus. E eu acho que o exercício que você falou de se perguntar quem é Jesus, quem eu digo que é Jesus, faz muito sentido, porque a partir do momento que você faz essa pergunta para você e dependendo da resposta que você dá, você vai perceber que realmente você precisa ler, você precisa daquilo, né, para conhecer. Então, acho que vai ser uma semana que a gente não vai ter aula, que vai ser bom para... Exatamente. Lembrando que a gente está começando, então, com o livro de Gênesis, e o livro de Gênesis significa o início de todas as coisas, né? Então, se a gente crê que Jesus, ele é eterno, né? Ele vem do Pai, ele é eterno com o Pai, o livro de Gênesis, ele vai trazer vários aspectos de quem Jesus é. Como não podia ser diferente, se eu tiver que indicar um livro para essa jornada, é esse aqui. Quem almoçou com Abraão? Certo? Pegaram aí? Por nessa câmera aqui agora. Já posso dizer para vocês que foi Jesus. Mas essa não é a resposta do livro. Vou comprar o livro para vocês. Esse livro é muito bom. Ele vai ajudar você a enxergar Jesus mais vividamente e praticamente no Antigo Testamento, tá? Mas, de novo, não substitua esse livro
por esse livro, tá bom? Ou seja, é esse livro aqui que fala quem é Jesus, certo? Mas esse aqui pode te ajudar a, a entender melhor algumas coisas no Antigo Testamento, principalmente, tá bom? Isso é uma brincadeira, gente, porque obviamente que o título do livro é esse, mas ele vai dar inúmeras outras passagens e situações que a gente enxerga Jesus, onde normalmente a gente não enxerga lendo sem a luz do Espírito Santo, obviamente, e do livro. Muito bem. Vamos orar, então. Quem gostaria de orar para a gente encerrar a nossa reunião de hoje? Muito bem. Muito bem. A Stephanie vai orar. Escuta, deixa eu falar para vocês o seguinte. Na semana que vem, então, como nós não vamos ter a aula na terça-feira, todos que estão na sala, todos, sem exceção, eu vou pedir para vocês conectarem na quarta-feira no Soaking, tá bem? Então, na quarta-feira no Soaking, nós vamos tirar um tempo para nós podermos orar e dar permissão, obviamente, para que o Espírito Santo possa ministrar sobre isso que a gente tem ouvido e tem aprendido durante o tempo de aula. O tempo de conhecimento bíblico, o tempo de dedicação, são coisas completamente diferentes também da questão do tempo do Espírito Santo ministrar sobre as nossas vidas. Então, a gente aproveita na terça-feira que vocês vão estar atarefados e na quarta-feira, então, o pessoal, todo mundo que está conectado, que de costume se conecta, como os teus pais, a Dona Teresa, sempre o pessoal, a Anne, o pessoal sempre que tem os demais tem com a Fernanda, a Débora, Guigo, eu não sei quem que é Guigo, tá aparecendo aqui sem vídeo, mas fica o convite também, a Carmen também, enfim. Então a gente transporta para quarta-feira esse tempo de show que a gente dá junta, né? Aproveita para Deus trabalhar isso também nas nossas vidas. Amém? Pessoal, eu vou pedir a vocês também o seguinte: durante essa semana, orem pela vida dele, orem pela gestação, para que venha correr tudo bem no parto, para que seja algo realmente sobrenatural e que venha mais uma bênção, né? Mais uma alegria não só para eles, mas para todos nós. E quando eu falo para todos nós, que sempre quando eu estou junto com eles, eu posso aproveitar um pouco das filhotas. Então, vocês logo vão poder fazer isso também. E que seja um tempo de Deus cobrindo eles em todas as coisas, lembrando que eu não sei como é que está o processo da ida de alguém para lá, talvez algum familiar dele, eu não sei se ele está indo para lá agora ou não, mas eles ainda estão só aí, né, Vitor? Sim, talvez minha mãe consiga chegar aqui, mas em julho só, por causa de toda essa situação aí ainda do coronavírus, né? Então eles estão sozinhos e lembrando que não sozinhos, né? Tem mais duas pequenininhas lá que dependem diretamente deles. Então orem, abençoe a vida deles, cubram eles em oração, intercessão, que Deus venha prover tudo, que eles realmente sejam agraciados de uma forma sobrenatural. É a forma que nós temos de retribuir por tudo aquilo que eles têm feito por todos, né? Por esse tempo de ensino, de aula, enfim. Depois ele manda a conta do PayPal se vocês quiserem mandar ofertinha com os princípios. A gente vai gerar um QR Code de recebimento do. Eu estou tentando ver se ele consegue colocar de Paulo, né? Porque seria mais um Paulo na família dele, mas é bem profético isso, né? Então tudo bem. Então depois a gente os abençoa dessa forma, mas durante essa semana cabe a nós fazer a nossa parte nisso. Amém? A Stephanie saiu correndo aí, ela vai orar, sim ou não? Não, se alguém puder encerrar em oração, eu agradeço. Ela teve que sair. Tá bem, então eu vou pedir. Na verdade, eu não vou pedir, eu vou. Quem é que gostaria de orar? Quem sente no espírito de orar e encerrar? Amém, posso orar? Amém?
Amém? Estão me ouvindo? Sim, manda bala. Amém. Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, por mais esse tempo, Pai, por tua presença, Senhor, pelo teu Espírito, ó Deus, que tem nos instruído, que tem nos ensinado, que tem despertado nosso coração, Senhor, para aprendermos mais de ti, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que esteve presente aqui hoje. Obrigado, Senhor, pela vida do Vitor, da Stephanie, Pai. Nós queremos, Senhor, abençoar esse casal, Senhor, com as tuas bênçãos, Senhor, declarando sobre eles, ó Pai, a tua graça, a tua sabedoria, Senhor, discernimento, ó Pai, capacitação, ó Deus, e esse tempo, ó Deus, que eles estão agora, esse finalzinho de gestação, esse preparativo, Senhor, para a chegada dessa criança, Deus, ó Pai amado, que a tua presença seja com eles, ó Deus, dando direção, dando graça, Senhor, ó Deus, tranquilidade, Pai, toda ansiedade, toda preocupação, Senhor, toda aflição que possa estar no coração, para a Stephanie, Pai, que o Senhor possa estar trazendo tranquilidade para ela, Deus. A confiança, a certeza de que o Senhor está ali em todos os momentos, o Senhor está cuidando de tudo, Pai. Será um tempo maravilhoso, um parto maravilhoso, ó Pai, abençoado e dirigido por Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor conduza todas as coisas, ó Pai. Cuida deles nesse período pós-parto, ó Deus. Tudo que o preparativo para estar em casa com as meninas, Senhor, que a tua presença, a tua mão seja com eles em todos os detalhes, em todos os momentos, Senhor. E nós já te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor sempre nos ouve, Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigado. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Bye, guys. Boa semana a todos vocês. Deus honre vocês. E quem precisar de alguma coisa, nos escreva aqui. Tá bem? Bye.